família que foi julgada e condenada por ter tirado os filhos, na época com 11 e 12 anos, da escola, voltou a ser alvo da justiça. Dessa vez, pelo Conselho Tutelar de Caratinga, que visitou a família que reside na zona rural da cidade para verificar a situação da filha caçula. A opção dos pais a ser educada em casa. Ana já tem uma alfabetização visível, sendo assim a criança não tem abandono intelectual, apenas não frequenta uma instituição. Procuramos o Ministério Público e o Conselho Tutelar de Caratinga, que não quiseram se pronunciar sobre o assunto. O caso agora será analisado pela promotoria da cidade. Há 7 anos, a família foi condenada pelo Ministério Público Estadual pelo crime de abandono intelectual e em uma ação civil por descumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. A nossa condenação demonstrou ser uma condenação totalmente ideológica, porque não houve coerência em nenhuma das decisões. Nós fomos julgados por abandono intelectual, mas quando na realidade houve um abandono escolar. Não existe crime de abandono escolar, existe crime de abandono intelectual. E foi provado em todo o processo que não houve abandono intelectual. No entanto, a Justiça nos condenou, mesmo havendo prova de que não havia esse tipo de abandono. Para o advogado criminalista Dário Júnior, o método adotado pela família, conhecido como homeschooling, não configura crime de abandono intelectual. No meu entendimento, essa conduta não tem enquadramento penal. O tipo penal abandono intelectual, previsto no artigo 246, é um tipo penal omissivo. Isso quer dizer o seguinte: ele se caracteriza pela omissão dos pais em deixar, sem justa causa, de prover a instrução primária de filho em idade escolar. Se a criança teve uma instrução primária satisfatória, não se enquadra nessa modalidade de crime. No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que os pais têm a obrigação de matricular os filhos na rede regular de ensino. Uma vez fiscalizado, chegando à conclusão de que não há nenhuma lesão ao desenvolvimento educacional da criança e adolescente, não há nenhuma lesão à coletividade, esses aspectos devem ser considerados, para que essa família possa ser acompanhada, mas não punida, não sancionada. Os pais de Ana, Davi e Jonatas pretendem lutar pelo direito de educar os filhos em casa. E eles não estão sozinhos. No Brasil, o movimento que começou tímido tem cada vez mais adeptos. A Associação Nacional de Educação Familiar afirma que mais de 1000 famílias brasileiras dão lições aos filhos em casa. Além disso, algumas organizações, como a Aliança Nacional para a Proteção à Liberdade de Instruir e Aprender, reúnem participantes do movimento. Essas famílias, assim como a de Kleber, se apoiam no parágrafo 3 do artigo 26 da Declaração Universal de Direitos Humanos, que diz que os pais têm prioridade na educação do aprendizado dos filhos. Nos Estados Unidos, a educação familiar é aceita em vários estados. Para o advogado, a família foi condenada injustamente e deveria levar o caso ao Supremo Tribunal Federal. Analisando o aspecto específico dessa família, que hoje reside aqui na região de Caratinga, tudo indica que houve uma injustiça dos órgãos jurisdicionais, ou seja, do juiz que apreciou o caso, ao aplicar o artigo 246 a esse caso. E é uma questão que precisa ser levada ao Supremo Tribunal Federal, porque diz respeito a uma matéria constitucional importante, que é o bem-estar da criança e do adolescente. E o Supremo Tribunal Federal poderia se pronunciar sobre a questão de fundo, os direitos fundamentais envolvidos, o direito fundamental do pai de acompanhar o processo pedagógico do seu filho, o direito fundamental da criança de receber, quem sabe, uma educação em casa, longe de certos riscos, e uma educação que seja ainda mais avançada do que ele receberia na instituição escolar.